Olá, meus caros, aqui professor Wagner Bertolini e agora chegou o bolo da cereja. Professor, é a cereja do bolo. É isso mesmo. Nós vamos discutir um assunto muito legal dentro da medicina legal e que eu acho que vocês, principalmente quando você for um perito criminal, por exemplo, ou quando você for um legista, quando você trabalhar em necropsia, é muito importante que você conheça esse tipo de lesão e as informações relacionadas a um disparo de arma de fogo. Quando a gente tem o disparo da arma de fogo, nós temos várias coisas acontecendo nesse instante, né? Nesse ato que você executa. E a partir dali nós temos uma sucessão de eventos. Não é uma coisa simples, é um ato que tem, digamos assim, repercussões. A balística, só para vocês terem uma ideia, ela discute 3 aspectos. Ela é dividida em 3 momentos. Então são divisões da balística. O que acontece dentro do armamento, dentro da arma. O que acontece quando o projétil sai da boca da arma, ou seja, do cano da arma. Aí ele vai ter um trajeto ou uma trajetória. O que será, hein? Ou é a mesma coisa? Trajeto e trajetória é a mesma coisa? Se é a mesma coisa, vamos deixar para lá então. Vamos nada, cara. Vamos nada, porque trajeto é uma coisa, trajetória é outra. A trajetória é, a partir do momento que ela sai daqui, ó, o projétil sai daqui, certo? Da boca da arma. Vamos supor que está saindo aqui, ó. Saiu. Enquanto ele está aqui dentro, balística interna. Saiu, balística externa. E aqui nós vamos ter uma trajetória. Trajetória é o movimento ou é a parte da balística que estuda o que aconteceu aqui fora. Trajetória é o que acontece fora da arma e fora, sabe de quem? Do corpo, por exemplo. Por quê? A balística terminal é quando o projétil chega e atinge um anteparo. A terminal, ela começa quando atinge o anteparo. Ou seja, o que o projétil faz no meu corpo, ou no corpo de quem recebeu um disparo. Por isto, já começa a pensar nessa divisão e nesses termos. Muitas vezes a banca coloca esse nome trocado, trajeto e trajetória. Se ela julgar que isso é a mesma coisa, é um momento para você entrar com recurso. Se ela usar um termo desse inadequadamente, pode-se entrar com recurso para anular a questão. Tá certo? E daí, meus caros, eu acredito que tem muita coisa para a gente aprender nesse assunto. Tem muita coisa. E é importante que você guarde os nomes e que você principalmente compreenda a partir de agora, daqui a pouco, né? Principalmente com as lesões, o que é tiro encostado, tiro queima-roupa, tiro a pouca distância, média e longa distância. E aí não tem quase muita diferença. Eu diria que são 3 posições básicas: encostado, pertinho e longe, ou mais distante. Tá certo? São as 3 posições, porque isso vai ser muito importante, não é pelo efeito do disparo, não é pela balística interna, mas pela balística terminal, principalmente. Porque você vai ver os efeitos dessa distância no cadáver. Isso vai deixar vestígios no cadáver. E é isso que a banca gosta. Ela detona nisso aí. Ela detona. Tá certo? Só que antes da gente entender as lesões, para a gente compreender melhor as lesões, eu julgo que é importante que a gente conheça toda a prévia aí de um anteparo, né, ser atingido por um projétil de arma de fogo. E é o que nós vamos começar a ver a partir de agora.
Então vamos lá? Balística forense. Olha lá, balística forense. Professor, o que nós temos aqui? Ó, nós temos aqui a balística interna, a balística externa e a terminal, quando ele atinge o indivíduo. Beleza? Ah, te matei. Terminal, externa, interna. Nós vamos estudar essas divisões. E aí, existem muitas coisas interessantes. Muitas coisas interessantes. Um assunto que poucas bancas pedem, mas que eu acho fantástico, cara. É o estudo do sangue, né? A parte da hematologia. Não da hematologia, mas a parte das manchas de sangue, o aspecto dessas gotas de sangue, como elas estão no local. Isso para criminalística é fantástico, sensacional. Mas a gente vê pouco disso nos concursos. Eu acho interessante, mas a gente não aborda porque é esporádico aparecer isso no concurso. Vamos aos conceitos? Então, balística forense. Balística. Forense você já sabe, né? Tudo que falar em forense é quando você tem a ciência prestando esclarecimentos de questões de interesse judicial. Então, forense seria isso aqui. É a disciplina que estuda, basicamente, quem? As armas de fogo, as munições, os fenômenos e os efeitos dos disparos dessas armas, a fim de esclarecer questões de interesse judicial. Isso aqui seria a parte relativa à forense. Bom, o que é uma arma de fogo? Simples. Vamos pegar aqui um objeto, um instrumento. A faca, ela não foi feita como uma arma para matar alguém. Ela não foi pensada nisso. Ela foi pensada em permitir que você corte as coisas, que você seccione. Esta seria a finalidade do uso das facas. Mas uma faca, ela pode ser usada para lesões incisas, quando você pressiona e desliza. Ela pode ser pérfuro, né? Pérfuro cortante, quando você introduz a faca em alguém. Ela pode ser contundente. Quando você dá uma porrada, por exemplo, com um cabo. Então, são modos de uso de um objeto que tinha uma certa finalidade, e essa finalidade é, entre aspas, houve um desvio. Houve um desvio. Alguém passou a usar de uma outra maneira. Agora, arma de fogo, ela tem uma única finalidade: disparar projétil. Ela foi pensada exatamente para isso. Não é que ela foi usada de forma diferente. Sabe quando uma arma é usada de forma diferente? Quando o cara pega, por exemplo, dá uma coronhada. É um instrumento contundente. Instrumento contundente, quando você dá uma porrada em alguém. Tá certo? Agora, ela foi pensada originalmente para disparos de arma de fogo. Para disparos de projéteis. E é isso que nós vamos ver agora, esse conceito. E, segundo consta meus estudos, o revólver, né? Ele foi pensado, olha que bacana, aquele tambor do revólver, ele foi pensado naqueles barcos que tinha, por exemplo, no rio Mississippi. Sabe aqueles barcos que vão girando, aqueles tipos de cilindros cheios de pás, que movem a água? Aqui é a mesma coisa. No revólver, essa é a ideia. Cada pressão que você faz no gatilho, você vai girando o tambor que vai repondo o projétil. Mas a munição, projétil, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Tá bom? Então vejamos o conceito, né? São engenhos mecânicos. Eles são destinados a lançar projéteis no espaço. Pela ação do quê? Da força expansiva de gases. É desta forma que o projétil é lançado. Força expansiva dos gases. E esses gases, eles são gerados pela combustão da pólvora. Pela combustão da pólvora.
Eu vou fazer aqui uma analogia. No airbag do seu carro, você tem ali uma bolsinha que está toda comprimida, ocupando um volume muito pequeno. E quando tem um impacto, o airbag infla. Por quê? Porque nesse impacto gera uma faísca que gera uma reação química entre compostos que estão no estado sólido, portanto ocupando pouco espaço. E esse material sólido, quando ele sofre essa reação química, ele tem como característica produzir rapidamente muito gás. E o gás fica preso naquela bolsa. Portanto, ele absorve choque mecânico. Essa é a ideia do airbag. Certo? Airbag, bolsa de ar. Aqui na pólvora, a combustão dela tem essa ideia. Nós temos, por exemplo, deixa eu pegar um projétil aqui intacto. Ó, nós temos aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui. O que eu estou segurando aqui, que é de chumbo, é o projétil. Mas esse projétil, ele está condicionado dentro de um estojo. Dentro desse estojo nós temos pólvora. E a pólvora que está aqui, que é uma mistura de compostos químicos, substâncias químicas, quando ela recebe uma faíscazinha, digamos assim, ela precisa ter, ó, a química, energia de ativação para que essa reação aconteça. Rapidamente vai ser gerado aqui um volume muito grande de gases para ficarem dentro desse espaço. Então esse gás que é gerado aqui rapidamente, muito gás, ele tenta sair. Mas ele tenta sair não pela base que é reforçada. Ele tenta sair para frente. E na frente tem quem? Tem esse carinha aqui ocupando a saída, a porta. Então o gás gerado aqui, o que ele vai fazer? Puf, ele vai empurrar esse projétil para frente. Entenderam? Aqui dentro nós temos pólvora. Mas para iniciar tudo, ó, nós temos aqui na base um tal de... Quem vai fazer a ignição dessa coisa? Um propelente. Quem gera esta reação química no propelente, sabe quem é? O cão, o percutor. O percutor, ele está ligado em cada tipo de arma, vamos dizer assim, é uma pecinha da arma que vai bater normalmente aqui no fundo, na base. E aqui nós temos uma substância que, por esse impacto, ele gera uma faísca. E esta faísca gerada vai ativar a combustão da pólvora. Beleza? E a pólvora vai gerar gás. E quando a pólvora gera gás aqui dentro, esse gás vai expelir, vai expulsar essa ponteirinha aqui que chama de projétil. Certo? O projétil é só isso aqui, ó. Que aqui é de chumbo. Isso é o projétil. Agora dá uma olhadinha numa munição de um fuzil. Olha isso aqui. Só esta pontinha bem fininha aqui, ó, que eu estou segurando agora, ponta do meu dedo, é o projétil. Só isso que vai ser direcionado né, para atingir um cadáver, um corpo, um indivíduo. Olha a diferença. Deixa eu pegar uma outra munição aqui qualquer. Deixa eu ver se eu tenho uma outra. Até mostrar uma menor para vocês terem uma ideia. Olha isso aqui. Estão vendo a diferença? Estão vendo a diferença? Dá para ver, né? Tem mais pólvora aqui ou aqui? Nesse, né? Portanto, aqui tem uma capacidade de gerar gases porque tem um conteúdo de pólvora. Aqui tem muito mais pólvora. Portanto, gera muito mais gás. A pressão desses gases internamente, quando são produzidos, é empurrar esse projétil aqui, ó, com muito mais velocidade. Portanto, num disparo de arma de fogo, nós vamos ver que os projéteis de altíssima velocidade, eles têm um poder de penetração muito maior. Até porque, dê uma olhada, eles são bem afilados. A ideia é perfurar. Quando a gente tem um projétil que tem esse tipo aqui, ele não tenta... a ideia não é perfurar, a ideia é ele se deformar. E quando ele se deforma, ao impactar contra o corpo, ele se deforma, ele aumenta a sua superfície de contato.
Sabe para quê? Para causar mais estragos ainda no organismo. Eu tenho aqui... Cadê uma munição minha? Aqui. Eu tenho uma munição da minha pistola. Tá vendo que ela é oca? Ponta oca? Tá vendo? Deixa eu pegar uma faca só para ficar mais fácil, ó. Só isso aqui é o projétil, ó. Só isso aqui é o projétil. Daqui para cá, só esse pedacinho é o projétil. Isso aqui é o estojo. É o cartuchinho. É aqui que tá a pólvora. Por que que isso aqui é vazado? Por que que ele é vazado? Porque quando ele bate contra o corpo, vamos supor, vamos usar um termo assim, eu quero, tem um cara querendo que tá dando disparos contra mim, eu quero me defender, eu quero cessar a agressão dele. Para isso eu tenho que causar uma lesão nele, o suficiente para que ele não coloque minha vida mais em risco. Então a tendência é causar um dano, eu não quero perfurar. Às vezes você toma um tiro de fuzil e ele passa ali com tanta velocidade, e ele é fininho, digamos assim, que ele perfura o seu corpo e ele pode não causar uma lesão letal. Porque ele perfurou. Ele não perdeu toda a energia cinética que ele tinha. Porque se ele passou pelo seu corpo e continuou o seu, né, depois do seu corpo, transfixou, tem muita energia armazenada ainda nesse movimento dele. Ele ainda tem energia ao se movimentar. Então a transferência de energia não foi total. Mas quando eu tenho um projétil que ele entra no corpo e ele se deforma, a gente fala assim que ele abre que nem um cogumelo, ele tem essa extensãozinha, na hora que ele bate no corpo ele abre e aí ele causa uma lesão muito mais grave no organismo, e se ele não sai é porque ele transferiu toda a energia. Uma linguagem mais simples para você entender. O impacto foi maior. Como ele aumentou a sua superfície, lesa mais órgãos ou lesa mais gravemente um órgão que pode ser de grande importância. Entenderam? E daí, professor, o senhor já antecipou um monte de coisa dos seus futuros slides, né? Falo mais do que a boca. E aí, acabo até antecipando os slides. Mas a gente vai rever. Divisões da balística. Eu já disse para vocês. Interna é aquela que estuda os mecanismos internos. Onde? Dentro das armas. Como que funciona a sua estrutura. O que acontece com a munição e com o propelente. Então, pode colocar assim, ó. Antes do PAF sair do cano da boca. Do cano da arma. Ou da boca da arma. Externa é o que estuda e cuida da trajetória do projétil e sua estabilidade. Então, trajetória lembra que você vai ver fória da arma e fória do corpo. E a terminal é a que trata de maneira como o projétil é afetado. Nossa, professor, o projétil é afetado? Calma. Quando atinge o alvo e como o alvo é afetado pelo projétil. Então nós temos o projétil e vamos colocar assim, ó, o corpo. O projétil age sobre o corpo, certo? Aí tem a lei da ação e reação. E o corpo age sobre o projétil. Como assim, professor? Pensa aqui. Esse projétilzinho, ele está caminhando balística externa. E aí ele atinge, por exemplo, o meu ombro. Ele encontra um outro corpo. O ar é um corpo, só que rarefeito. Mas quando ele encontra um outro corpo, que é a balística terminal, e ele tem um impacto aqui, ele vai me afetar. Ele vai causar uma lesão. Mas ele também sofre, por exemplo, modificações em função desse impacto. Eu acabei de falar que ela pode se deformar. Ela se deforma. Certo? Só esse cara que sofre? Não. O corpo sofre e ele sofre por esse impacto. Portanto, ó, balística terminal é o que o corpo faz no projétil e o que o projétil faz no corpo. Tá certo?
o anteparo, o alvo, a palavra que vocês queiram usar. Então esse é um bizuzinho para vocês ficarem espertos. Aqui é a lei da reação, né? Lei da ação e da reação. O projétil age no corpo e o corpo age sobre o projétil. Vamos conhecer agora um tipo de arma, que é o mais simples de todos, eu diria assim, dentro do nosso meio, né? Para o que interessa em provas, que é o revólver. Você precisa saber tudo sobre um revólver? De uma maneira geral, não. Dificilmente eu vejo cair numa prova nomes das partes, dos componentes de um revólver ou de uma arma. Vamos colocar assim, de uma arma. Dificilmente. É raro cair? Muito difícil cair. Nunca vai cair? Não estou dizendo isso. Mas o que você precisa saber sobre algumas armas são algumas características que elas têm. Isso é muito bacana. Isso é muito importante que vocês saibam diferenciar. Vamos começar pelo revólver e depois eu vou trazer uma pistola semiautomática como a minha e nós vamos traçar comparações. O que acontece em uma e o que acontece em outra. O que é normal para as duas, ou seja, o que é comum para as duas e o que é diferente quando você compara os dois tipos de arma. Tá bom? Alguns nomes vão se repetir. Então isso é bom, para você já ajuda. Dá uma olhadinha. Aqui nós temos o cão. O cão. No revólver, isso aqui, ó, é a chave do tambor. Para que serve essa chave? Quando você quer municiar, quando você quer limpar, é uma trava, né? Ela é uma trava. Você empurra a chavinha para frente e puxa o tambor. Você, com a mão, você puxa o tambor sai de dentro dessa região do cano, ele gira e expõe os orifícios onde você pode remuniciar ou tirar as munições usadas. Prosseguindo, nós temos o corpo da arma, que é essa estrutura toda aqui. Nós temos o gatilho, que é onde você vai pressionar para efetuar um disparo. O guarda-mato. O guarda-mato. Achei muito interessante a história do guarda-mato, que é o seguinte, por que tem esse nome? Porque imagina um cara que está rastejando com um revólver, talvez até para se defender, ele está rastejando e ali tem um gatilho, que é onde faz o disparo. Se não tivesse o guarda-mato e ele está se rastejando, está próximo do solo, poderia bater esse gatilho contra uma rocha, contra o solo e efetuar um disparo. Então veja que o gatilho está aqui. O guarda-mato é uma proteção para o gatilho não ser disparado. Achei muito interessante isso. Olha como os caras têm uma ideia bacana, né? Aqui nós temos o suporte do tambor, que é onde ele fica preso, ó. Aqui que ele gira, né? Nós temos haste do extrator. Nós temos o cano, que é esta região aqui, ó. Isso aqui é o cano. Nós temos a mira. Olha, a mira é justamente... Deixa eu tirar aqui que fica mais fácil, ó. A mira, algo que meio que triangular, eu não sei se dá para você perceber. A mira. O tambor em si. Esse tambor, ele gira. Certo? Temos a alça de mira, que deste ponto aqui, você pensa nesse ponto aqui, entenderam? Desse ponto até esse, da alça de mira até a mira, é onde a gente usa para fazer a visada. Eu vou mostrar que mais ou menos é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Aqui é a alça de mira. Aqui, a alça de mira. E aqui é a minha massa de mira. Certo? Minha massa de mira. Quando eu quero efetuar um disparo, fiquem tranquilos, está desmuniciada, tá certo? Não tem nada aqui dentro da minha arma, não tem nada, deixa eu destravar ela aqui. Pronto. Não tem nada dentro da minha arma, ó. Não tem nada. Olha aqui, ó, o percutor, ó, olha o barulhinho. Agora ela travou. Quando você vai fazer uma visada para o disparo, e eu respondi uma questão dia desses,
você tem que focalizar, né, aqui nesse vãozinho. A partir do momento que você olha nesse vãozinho, você tenta ajustar, alinhar com a alça, com a mira, a alça de mira e a massa de mira. Quando você alinha isso, você vai acertar um alvo na posição que você alinhou. Essa é a ideia. Beleza? Então, isto aqui está mais proeminente, mais fácil de ser visualizado na pistola. Eu não tenho revólver, mas eu acho bem legal o revólver também. É gostoso atirar com revólver, é legal. Então, de uma maneira, são essas os componentes e as peças de um revólver. E aqui o cabo. É onde você segura. Mais ou menos é o que eu tenho aqui, ó. Eu também tenho um cabo. Eu não sei se vocês estão percebendo, ó. Ó. Eu não sei se vocês estão percebendo. Estão vendo que isso aqui se move, ó? É um sistema de segurança. Porque se eu segurar aqui para fazer um disparo, eu não vou conseguir fazer o disparo. Eu tenho que fazer a empunhadura e pressionar essa parte. Eu tenho que pressionar essa parte aqui. Tá certo? É que ela está desmuniciada, ela não vai recarregar. Opa. Pronto. Ó, aqui, ó, eu não consigo, ó. Eu tô apertando, oh, claro, eu apertei aqui, né? Ei, professor, você tá marcando, hein? Então, olha o que acontece. Isso aqui, ó, é uma defesa, é uma proteção para disparo acidental. O cara fala, não, eu não pensava, eu não disparei, não foi tão acidental um disparo. Por quê? Se o cara segurar só por aqui e ele apertar o gatilho, não vai disparar, ó. Não dispara. Mas ele segura, faz a empunhadura. Aí ele pode efetuar o disparo. Tá certo? De uma maneira geral, essas partes são comuns no revólver e na pistola. Eu vou prosseguir e vou mostrar agora a minha pistola. Nossa, teacher, você vai mostrar sua pistola? Vou sim. Vamos com calma. Olha lá, ó. A pistola, ela tem a massa de mira, ela tem a alça de mira, ela tem o cão. Lembra que aqui tem a trava de segurança, o registro de segurança. Mas vamos colocar o que é comum. Ela tem o cabo, ela tem o guarda-mato, ela tem o gatilho, ela tem o cano. Tudo isso é semelhante com o revólver. Mas o que é diferente? Principalmente isso aqui, ó, ferrolho. E aqui o pente, que na verdade o nome pente não existe. É carregador, vulgarmente chamado de pente. Portanto, meus jovens, deixa eu voltar aqui para a tela. Ó, isto é um carregador. Aqui dentro, não sei se dá para vocês perceberem, eu tenho diversas munições, ó. Dá para ver a cabecinha delas aí, né? Ó, eu tenho diversas munições. Eu consigo colocar nesse carregador 16 projéteis aqui dentro. E quando você mais coloca, mais difícil fica de colocar. Por quê? Tem uma mola aqui dentro. Esta mola que está aqui é para empurrar o projétil, a munição para cima. Beleza? Então, isto aqui, você coloca, encaixa e trava. Ela está municiada. Ela está municiada. Mas ela está pronta para um disparo? Não está. Por que não está? Porque o ferrolho é aqui, ó, essa parte. Tá vendo essa parte metálica? Eu vou tirar, portanto, ó, e tem um pininho para tirar, ó, é só apertar aqui, ó. Certo? O ferrolho é justamente essa parte metálica que ela se abre. Quando eu vou colocar a minha primeira carga, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir o ferrolho, ó. Aí, quando eu solto e o pente está aqui dentro, ele puxa a primeira munição. Então, a primeira vez que eu coloco o pente, as minhas munições estão apenas no pente. Só que a câmara de explosão é aqui no ferrolho. Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar o ferrolho. A primeira vez eu tenho que armar. Eu não vou fazer isso aqui por questão de segurança. Tá certo? Porque a partir do momento que eu puxo isso,
eu já jogo para a câmara de explosão, para a câmara de combustão, uma munição. Daí, quando eu efetuo o primeiro disparo, ó, que nem disparo, ó, tá vendo? Não tem munição, ó. Não tem munição. Quando eu efetuo o primeiro disparo, eu preciso puxar o ferrolho. Quando eu efetuo o primeiro disparo, gera muito gás aqui e esse ferrolho ele se movimenta. Quando ele se movimenta, que ele vai para frente e ele volta, ele aciona a mola aqui dentro que já joga um novo projétil aqui para dentro, uma nova munição aqui para dentro. Então a semiautomática, você, né, na pistola, você só precisa, do primeiro disparo, você precisa fazer a alimentação de projétil, de munição. Deu o tiro, primeiro disparo, o próprio movimento do ferrolho, ele já faz com que a engrenagem interna, eu tinha um videozinho que era muito bacana, não está aqui eu acho. O próprio mecanismo da arma já puxa uma das munições do carregador para a câmara de explosão. E aí você aperta, acabou, é automático. Foi apertando, quando tiver munição, ele vai disparando. No caso, 16. Professor, 16. O que é aquela que fala assim? A bala da agulha, né? A bala da agulha. O que é isso? Quando a gente quer aumentar nosso poder de fogo, a gente coloca 16 no carregador, né? Que é o famoso pente, 16. Mas eu já deixo uma no ferrolho. Lembra que quando eu ponho o carregador, eu fico com 16 sem ter nenhum na câmara de combustão. Mas eu posso deixar uma já. Esse risco, eu falo assim, se aumentou uma munição para se defender. Só que eu acho que é um risco. Por que é um risco? Porque às vezes a pessoa esquece. Ele chega, por exemplo, acidentes acontecem. Ele chega na casa dele, por exemplo, tem criança, tem filho, ele tirou o carregador. Tá tranquilo. Não tá tranquilo. Tem um projétil, que a gente fala na agulha, né? Na agulha. E pode ter um disparo. Então, algumas situações de acidentes aconteceram justamente por isso. Então não se esqueçam, né? Ó, o primeiro você tem que armar, ó. Armou. Isso aqui é o percutor. Observem que eu vou, ó, tá vendo? Não dispara, ó. Não dispara. E ele está em posição de disparo. Por que ele não dispara? Porque eu não apertei aqui essa trava de segurança. Agora veja, ó, eu vou apertar a trava de segurança, ó. Agora disparou. Nesse movimento do cão, que ele fez esse movimento aqui, ó. Quando ele bate no fundo da munição. E aí gera toda a parte interna de combustão da pólvora. Beleza? Eu acho fantástico isso aí. E tem muito mais coisas. Só que nós vamos ver isso, sabe quando? Só no nosso próximo bloco.